1969, Hinaldo Faustino dos Santos se afastou do serviço por motivo de enfermidade. Severino e João Batista da Silva, analfabetos, trabalhadores rurais, contam que o dono do engenho mandou Francisca Scott declarou que o estabelecimento não era um bar, era uma casa de mulheres. Francisco de Assunção reclama contra o Engenho Santana. O reclamante foi dispensado por ter estragado uma peneira que se rompeu. 10 anos de convênio TRT6 e o FPE. O trabalho como fonte de história. Eu destaco como importância desse convênio aspectos sociais, culturais e históricos que não são percebidos pelo operador de direito no dia a dia e que esses elementos de estudo estavam sendo desperdiçados. Nós íamos descartar, ou seja, inutilizar, entregar para fazer recontagem de processos ou para queimar mesmo um contingente muito grande de processos. Isso era um procedimento tradicional nas instituições. Foi quando a Universidade Federal tomou conhecimento que aqui havia processos de 1980, de 1970, que havia processos que podiam ser pesquisados também até da década de 60. E nos procurou. Então o primeiro movimento foi esse, foi um movimento mesmo de resgate e salvar uma documentação e pela importância que se sabia que ela tinha, pelo que ela registrava da história dos trabalhadores, da história econômica, da história rural, da história da cana-de-açúcar, da história do comércio também, da história do porto, né? Centrado nas relações de trabalho. E levamos essa discussão para o pleno do tribunal, porque é uma discussão que teria que ser travada com todos os desembargadores. Numa sessão do pleno, foi lida a proposta da universidade e aí o pleno tomou a posição de permitir e a partir daí se formalizou esse convênio. Esse movimento de salvação desses primeiros milhares de documentos, mais de 10 mil processos, foi em 2004, né? Nós se conseguiu, junto à diretoria do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, essa área aqui para colocar essa documentação, esses processos. E os arquivos começaram a chegar no ano seguinte, dessa forma. Chegou um caminhão. E a gente começou a organizar da melhor forma possível, de novo, assim, com os meios à mão, e instalar e começar os trabalhos de pesquisa. Em 2008, fizemos o projeto para a FACEP, nos candidatamos para que essa documentação que estava aqui nas estantes, mas que não tinha nunca recebido um tratamento de gestão documental, ou seja, eles nunca tinham sido higienizados, catalogados e disponibilizados de forma organizada, pudessem vir a ser. Esse acervo ele é fundamental porque a gente está falando de 20 mil processos que estão organizados, mas a gente tem aqui um universo de 200 mil processos, então a quantidade de possibilidade de fazer trabalhos é imensa ainda. Cada uma dessas abordagens produz resultados que contribuem a montar um panorama, um grande afresco dessa questão das relações de trabalho. E a gente só abordou um pedacinho ainda, né? Como se você tivesse uma grande parede para preencher e a gente está pintando aos poucos esse desenho. Essas histórias são de tantos matizes que hoje os pesquisadores nacionais em todo o Brasil e até no exterior vêm a se debruçar sobre elas para construir teses de mestrado, de doutorado, de conclusão de curso de graduação e ainda serve de referência para prêmios universais, internacionais que nós temos conseguido, né? 10 anos depois do convênio, né, fomos contemplados como o primeiro tribunal no Brasil do trabalho, né, que tem o seu acervo reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Então esse aspecto pioneirista que a gente tem orgulho de deter, ele é rememorado e é mencionado em todos os encontros. Pernambuco é referenciado como tribunal que conserva seus documentos, que tem convênios com a universidade, né, no caso a federal, para a divulgação desse material histórico tão valioso.
um dos aspectos mais relevantes desse convênio de cooperação técnica do tribunal com a universidade é exatamente a experiência que a gente tem levado junto aos outros regionais. Então isso motivou, por exemplo, o Tribunal da Paraíba a fazer convênios de Fortaleza, da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo. Então, como que a gente terminasse disseminando isso, né? O mundo do trabalho é fundamental em qualquer lugar e em Pernambuco também. Então, é preciso salvar para nossas pesquisas e dos nossos alunos, mas também para as gerações futuras. É a memória da região, da nação, não é só nossa.